Pastor Charles, obrigado pela apresentação. Eu quero agradecer ao pastor Fernando e a sua equipe por me dar esse privilégio de retomar um assunto que para mim já estava quase no passado, são 6 anos que eu não lido com o catecismo, e tive a oportunidade então, desde o convite de vocês a olhar para o assunto. Eu quero compartilhar então, este é o título da palestra. O que se quer com ela? A palestra aborda os aspectos históricos que envolvem o desenvolvimento da catequese no contexto da Reforma e como Martinho Lutero a incorpora em sua produção teológica. Explora-se a origem e o propósito dos catecismos, tanto menor como maior, situando-os no cenário eclesial da Igreja e social do século XVI. A exposição destaca a relevância continuada dessas obras, mostrando como os catecismos moldaram a teologia luterana e permanecem como referências fundamentais para a fé, o ensino e a vida da Igreja ainda hoje. Para cumprir, então, esse propósito, eu divido a minha palestra em 2 partes, uma destacando os aspectos históricos e outra a sua importância. Para desenvolver os aspectos históricos, eu respondo 2 perguntas. O que é um catecismo no século XVI? Em que contexto surgem os catecismos de Martinho Lutero? Para descrever a importância do catecismo, faço 2 perguntas. Por que os catecismos são um documento confessional e por que utilizamos os catecismos ainda hoje? Bom, então vamos lá. A primeira parte com a primeira pergunta. O que é um catecismo no século XVI? Eu quero usar um texto do próprio Lutero para introduzir, então, a resposta a esta pergunta. 7 de fevereiro de 1546, Lutero, acamado em Eisleben, escreve para sua esposa: "Você, querida Cat, leia João e o Catecismo Menor, sobre o qual você disse uma vez: tudo nesse livro foi dito a meu respeito." 7 de fevereiro, vocês devem lembrar que Lutero falece no dia 18 de fevereiro. Tá, então ele está já acamado. Ele escreve ainda 3 cartas depois para ela, falando, não desse assunto, né, mas esse assunto do catecismo surge nesse contexto final de vida de Lutero. Então, preste atenção na definição de catecismo que estou propondo para vocês a partir de Lutero. E aí, olhando então para Lutero, no prefácio maior, no prefácio, aliás, curto do Catecismo Maior, quando ele escreve para as pessoas que não conhecem nada de fé cristã, ele diz: todo cristão necessariamente deve conhecê-lo. Aquele que não o conhece não deveria ser considerado cristão e também não deveria ser admitido em qualquer sacramento, da mesma forma como se exclui e considera imprestável o artesão que ignora os preceitos e a prática de sua profissão. Essa é uma definição que aparece no prefácio curto, que é destinado, então, àqueles que ainda não conhecem a fé cristã e que precisam incorporar ela em sua vida. Já no prefácio longo do Catecismo Maior, que é a próxima slide, Lutero escreve: no que se refere à minha pessoa, digo o seguinte: eu também sou doutor e pregador, e na verdade tão erudito e experimentado quanto poderiam ser todos aqueles que se julgam assim tão importantes e revelam toda aquela segurança. Apesar disso, faço como uma criança a qual se ensina o catecismo. De manhã e sempre que tiver tempo, leio e recito, palavra por palavra, o Pai Nosso, os 10 Mandamentos, o Credo e alguns salmos. Tenho de continuar diariamente a ler e a estudar, e ainda assim não me saio como gostaria, e devo permanecer criança e aluno do catecismo, e tenho satisfação em permanecer aluno. Prefácio longo do Catecismo Maior. Aqui nós temos um outro aspecto importante, que é o uso do catecismo na vida diária. Ele é, por um lado, no prefácio
breve, Lutero caracteriza o catecismo como fonte de identidade. Agora o catecismo se torna algo permanente na vida do catecúmeno. Vamos adiante. O conceito de catecismo como manual, o Sr. Francis mencionou isso, surge na época da Renascença. E talvez o primeiro texto que nós temos como catecismo, como hoje nós conhecemos, é de Erasmo de Roterdã. Esse texto está na Amazon, você encontra lá. É o Manual de um Cavaleiro Cristão, tá? 1503. Erasmo, percebendo a dificuldade de se viver no ritualismo religioso da época, ele sugere, então, um pequeno guia para um soldado. Esse guia tinha duas coisas. Ele servia de manual, tinha um texto, mas, ao mesmo tempo, ele servia como um pequeno canivete, um pequeno punhal, que servia para combater, né, as tentações da vida. Então, esse cavaleiro teria nas mãos esse pequeno Enquiridium, esse pequeno, não só texto, mas esse pequeno canivete. E isso eu vejo em Lutero também. Lutero vai incorporar isso e vai trazer isso para a definição de catecismo que ele tem para si, né? Então, quando surge aqui nós temos a capa de um texto, provavelmente de 529, o pequeno catecismo para o pregador paroquial e para o pastor paroquial, o pregador e o pastor paroquial. E aí nós temos uma imagem que é importante termos em mente, a ideia de um canivete suíço. Tá? O professor Arendt vai desenvolver isso muito bem nas suas pesquisas, mas o canivete significa que o catecismo ele é multifuncional, ele não serve para algum momento da vida. Ele precisa acompanhar o crente pelo restante da sua vida. Então, isso ocorre como? Bom, como é que a gente vê o catecismo? A gente vê ele na pregação, diz Lutero. Aliás, Lutero não distingue ensinar e pregar, para ele é uma simbiose, é uma troca igual. Tá? Depois voltamos a esse quadro aqui de Cranach. Lutero também vê o catecismo como um livro de confissão. Nós temos aqui uma cópia, a capa de um texto do Johann Wolff, um catecismo que surgiu na metade anterior, no século anterior a Lutero. E o que o Wolff faz nesse catecismo? Tá? Ele estabelece níveis diferentes de, digamos assim, de apropriação do conteúdo. Então ele tem conteúdo para pessoas simples, depois para pessoas já letradas e, por fim, orientações para pessoas que saibam manusear já os conteúdos teológicos. Interessante isso, tá? Isso vai aparecer depois em Lutero com o catecismo menor e maior, certo? Uma outra coisa que aparece nesse catecismo é a organização dele. Por exemplo, os mandamentos aparecem já em primeiro lugar. Obviamente que não é um catecismo evangélico, é um catecismo, digamos, da Idade Média. Então esse texto aqui está disponível, você tem uma versão atualizada, aqui foi editado na Alemanha, e ele mostra então essa preocupação, eu não diria pedagógica, vamos falar sobre isso mais adiante, mas catequética, lógico-dialética, ou dialético-lógica, que é o que preocupa, então, os pesquisadores da Renascença e do humanismo. Tá? Lutero mostra isso também, né? Um livro de oração, Betbüchlein, né? Um livro pequeno que serve de oração. E aqui é um texto, essa capa é de 1529, talvez seja a última edição que Lutero escreveu um texto específico para orar. Não sei se vocês devem lembrar, Lutero, lá na metade da década de 30, escreve para o João, o barbeiro, né, o amigo dele mais próximo com quem ele conversava em Wittenberg, sobre as questões teológicas, e ele diz, olha, ore o catecismo. Só que naquele período já não tinha um livro específico como tem aqui ainda. Então Lutero produz uma literatura em busca de conteúdo para orar. O que devemos orar? Como é que nós devemos nos espelhar? Então esse é um elemento importante. Bom, até final dos anos 30, né, esse é um cover de uma página do Catecismo de 36, o pequeno catecismo para o pastor paroquial e pregador. Em momento algum menciona crianças e famílias. Tá?
Isso não está no escopo de Lutero, que nós vamos aprender depois com o pietismo. Tá? Então, os títulos sempre são catecismo para. Só que aqui o catecismo já é um manual. Isso por quê? Porque na década de 30, vejam, lá em 1513, Erasmo escreve um pequeno Inquiridium, que é um manual. Na década de 20, surge uma enxurrada de textos catequéticos na Europa. Tá? Entre 1522 e 29, 62 edições diferentes de catecismo surgiram. Tá? E na Alemanha tem, entre 1524 e 1529, pelo menos 176 diferentes edições de catecismo. Quer dizer, era a tecnologia da época sendo usada. Tá? Então isso é importante a gente ter isso na cabeça. Tanto é que Lutero, inicialmente, não está interessado em escrever um catecismo. Ele não quer, porque tem tanto circulando por aí. Bom, assim nós respondemos, então, a primeira pergunta. O que é um catecismo, então, no século XVI? Embora seja comum referir-se ao catecismo menor como catecismo menor de Lutero ou maior, também é apropriado referir-se a ele como o catecismo menor ou o catecismo maior da Igreja. Em outras palavras, ele pertence a toda a Igreja. Cada parte dele revela a sua catolicidade. Ele contém, e por sua vez é definido por aqueles componentes das Escrituras que a Igreja, em todos os tempos e em todos os lugares, identificou como textos formativos para moldar uma identidade cristã e moldar uma vida cristã. Então, no primeiro momento, uma primeira definição é essa. Lutero não tem um catecismo. Lutero continua fazendo o que a Igreja cristã fazia. Bom, vamos então para a segunda pergunta. Em que contexto, então, Lutero se preocupa em produzir seus textos? O professor Francis já fez um exercício com a gente sobre a história, e eu quero retomar um momento importante, que é o ano de 1215, no Quarto Concílio de Latrão. Esse Quarto Concílio ele é um divisor de águas, ele está no início da chamada Idade Média Alta. Tá? O que acontece no Quarto Concílio? O concílio decretou que, uma vez por ano, cada crente, homem ou mulher, fosse ao seu padre e confessasse fielmente seus pecados, cumprisse da melhor maneira possível a penitência designada e recebesse assim a Santa Ceia. O decreto ganhou peso com a ameaça de que aqueles que não o cumprissem seriam excomungados e privados de um funeral cristão após a morte. A esse decreto foram acrescentadas sugestões sobre como os padres deveriam lidar com a confissão e a ameaça de punição para os padres que não mantivessem o segredo da confissão. Nós temos que lembrar que aqui se inaugura um período, aqui se cria a Rede Globo, tá? Brincadeira. As catedrais góticas foram feitas a partir do século XIII justamente para a visualização. Tá? Hoje a gente fala muito em visualização da TV, da telinha. Tá? Tem dados aí mostrando que um brasileiro fica em média 5 horas na frente de uma tela por dia. Né? Esses dados são de 2024. Né? Se tu pegar 4 pessoas numa família, multiplicar isso aí, você tem 20 horas até mais. Então, a visualização das igrejas góticas ela vai ser determinante. Tá? E a igreja, então, definiu que o investimento feito pela estrutura da igreja, pelos comerciantes, pelas cidades, fossem em grandes lugares onde as pessoas iriam enxergar o ensino cristão, a visualização. Então, isso não é novidade. Tá? Isso aqui é importante, esse dado é importante porque ele vai influenciar toda a história que chega até a Reforma. Tá? Bom, a partir então do Concílio de Latrão, nós vamos ter uma produção teológica catequética, se vocês quiserem. E aí nós temos alguns exemplares. Né? Aqui nós temos um texto de 1385. Tá? Esse cara, né, o Martinho de Amberg, que se não me engano é no sul da Alemanha, ele mantém a estrutura clássica, Credo, Pai Nosso ou Salve Rainha. É interessante, Maria, vocês têm aqui inclusive a Maria no altar, né? A importância de olhar para Maria, e os 10 mandamentos. Só que tinha uma ideia de Tomás de Aquino de que os mandamentos eles faziam parte da universalidade do ser humano.
lei natural. Tá? E aí a igreja queria estabelecer uma ética diferente para os cristãos, né? E aí se fala muito dos 7 pecados capitais e 7 obras de misericórdia, ou os dons do Espírito, a partir de Gálatas. Tá? Então, os mandamentos eles ficaram em segundo plano, mas as exigências que a igreja estabelecia se tornavam mais importantes que a própria palavra de Deus. Né? Então, isso é o período medieval. E aqui nós temos que lembrar que a estrutura, o professor Francis mostrou isso hoje de manhã, que o objetivo do catecismo era levar ao batismo. A partir daqui a gente percebe que a catequese serve para acompanhar o crente pós-batismo. Isso é importante, tá? Então, o credo era a identificação teológica, né? Todo mundo tinha que confessar o credo desde o século V, senão você estaria fora. E aí você teria que mostrar a sua piedade participando da vida ativa, que era fazer a confissão e receber a devida prescrição de como resolver seus problemas, seus pecados, tá? Então, a oração do Pai Nosso não era um campo de batalha do Espírito Santo com as minhas tentações, mas era um modelo para a gente olhar, né, até em segundo plano, porque Salve Rainha, né, a invocação a Maria parecia mais importante. Então, esse aqui é o típico catecismo do período da alta idade média alta idade média, tá? Bom, adiante um pouquinho, nós já temos um catecismo que já pega 50 anos antes de Lutero, já é um manual para o cura de almas, tá? E aí nós temos o Pai Nosso, veja só, já tem uma pequena mudança aqui, tem um Pai Nosso, já na língua alemã, isso é interessante, né? Porque pelo menos o cara vai estar entendendo o que está sendo dito, isso é bom, né? Nós temos o credo e os 10 mandamentos. Aqui os mandamentos começam a tomar uma certa autoridade, tá? Se na via antiga havia aquela ideia fé modelada pelo amor, fides caritate formata, como para usar um pouco de latim, aqui nós vamos ter uma coisa um pouquinho diferente sendo desenvolvida. Aqui nós temos aquela ideia de que o ser humano, se não conseguir provar que ele é um crente, ele pode fazer alguma coisa para resolver o problema. Isso vai ficar mais claro no espelho frutífero, tá? A ideia de espelho sempre acompanhou a catequese. Você olha para o texto e você reflete a tua identidade. Claro que depois na ênfase evangélica, quando a gente olha para Cristo, a gente vê não o meu pecado, mas a obra dele em meu favor. Mas aqui, então, para você então poder, digamos assim, estar mais tranquilo com relação à tua vida pós-morte, você tem toda uma decisão, né? O livre-arbítrio se torna importante, tá? A tua capacidade de fazer escolhas, né? E aí vem aquela outra expressão em latim, né? Facere quod in se, faça aquilo que está dentro de você, que de uma certa forma Deus vai te ajudar. Nesse contexto tem aquela famosa ideia da fides, fé do carvoreiro, né? O que você crê? Eu creio que a igreja crê. Mas o que a igreja crê? Nem eu sei, né? Nem a igreja sabe, né? Porque nem sabia mais o que significava o credo. Já se perdeu totalmente a ideia de uma identidade cristã. Então esse espelho frutífero, a ideia de um espelho sempre está presente, tá? Isso aqui é uma pintura na Holanda, e aqui, claro, que nessa pintura o que se destaca? O sacrifício de Cristo, né? Hoje de manhã na devoção a gente ouviu Santo Anselmo, que não é o Graf, mas é o Anselmo, né? Ele olha para o sacrifício de Cristo, pelo menos como modelo, né? A gente vai ver que Lutero não parte desse, quer dizer, vai além e mostra que Jesus não só morre, como ressuscita e nos dá a vida. Tá? Então, esse retábulo na Holanda, ele mostra justamente o quê? Você olha para Cristo e aí do lado você tem os chamados 7 sacramentos, que são a forma que a igreja tinha para você participar ativamente da vida eclesiástica, para você provar por A mais B que você estava na igreja. Certo? Então, isso aqui é interessante. Depois, quando a gente for ver o retábulo de Cranach, que é um contraponto a isso aqui, a gente vai ver que a coisa é um pouco diferente. Tá? Então, a ideia do ser humano interagindo de uma forma ou de outra com a identidade é importante. Tá? Se lá na Idade Média alta havia ainda uma compreensão de fé cristã, Tomás de Aquino é um cara que articula isso bem,
Mas o problema é que ele traz, então, a perspectiva aristotélica. Você tem que provar por A mais B que você é um crente. E aqui você já não tem mais uma ideia básica de fé presente. Tá? Então, esse é o final da Idade Média. Tá? E aí o professor Cope, Arendt e Lessing, eles sugerem que, nesse período, né, de transição, então, para o período de Lutero, nós temos o final da Idade Média, marcada por uma espera que Deus haja. Deus tem que fazer alguma coisa, tem que dar um jeito. Tá? E, então há um elemento apocalíptico no ar. O que é um elemento apocalíptico? Né? De trazer o último dia para hoje. Como é que você sabe o teu veredito no último dia, quando Jesus voltar? Você sabe? Lutero vai dizer sim. Toda vez que o pastor me perdoa meus pecados, esse é o veredito que eu tenho do último dia antecipado. Isso é fantástico, né, evangelicamente falando. Eu, pelo menos, me consolo isso. O problema é que pecados eu estou confessando. Nós não temos agora um médico que cuida dos meus pecados. Esse é um problema que podemos conversar depois. Mas Deus precisa agir. Deus precisa fazer alguma coisa. Tá? Como é que eu respondo a isso? Em 1123, no primeiro concílio de Latrão, a igreja definiu que os padres não podiam se casar. Vida dentro da estrutura, né? A estrutura é importante. O que Lutero vai fazer em 1525? Para dar um tapa de luva no Satanás, né? Vai e casa. Disse assim, não porque eu estou precisando casar, nem preciso, porque estou amarrado aqui, né, como monge, mas a palavra de Deus pede. Quer dizer, essa palavra do último dia precisa eficazmente dizer as coisas hoje. Então esse é o elemento apocalíptico que está presente por trás, e ele vai, de certa forma, então, criar uma certa urgência na definição. Aqui eu quero voltar, então, ao texto do Erasmo, tá? Inquiridium Militis Christiani, né? O pequeno manual do soldado cristão, literalmente. E aí tem acho que é um abridor de cartas ali, mas é para significar um punhal. Tá? Essa ideia, então, de que aquilo que era feito na igreja, o que Erasmo quer chamar a atenção? É para um soldado, tá? É um soldado da corte, né? E que não consegue ver naquele ato por ato. A igreja fazia muita coisa ex opera operato, né? Não sei se vocês lembram, né? A expressão da Madame Mim faz sentido, né? Hocus pocus, né? Vem da onde? Vocês devem lembrar, né? Hoc est corpum meu. O padre está fazendo uma mistura mágica lá no altar. Ele está repetindo as palavras em latim da instituição da ceia. Hoc est corpum. Isso é meu corpo. E de repente as pessoas não sabiam mais latim. Então essa parte mecânica, Erasmo diz assim, cara, não faz isso mais. Para de fazer isso. Tu tem que interiorizar a fé. Esse é o manual, então. É um manual para o interior do indivíduo. E não para uma relação que Lutero depois vai se desenvolver. Então, a ideia de justiça de Deus em meu favor, ela é muitas vezes interiorizada. Quando na realidade não, ela é uma relação. Lutero vai desenvolver isso depois, tá? Então, Erasmo, então, trabalha com isso, tá? Nós não podemos esquecer do humanismo. O que é o humanismo? Usar ferramentas. Uma andorinha não faz verão. Tá? A pergunta é como nós vamos usar essas ferramentas. O professor Robert Rosin diz que sem o humanismo, sem, digamos, essas ferramentas, nós não teríamos reforma. Nós não teríamos o trabalho de Lutero. E o que é o humanismo? O humanismo é, como o professor Francis disse hoje de manhã, é precisão dos detalhes. Aquilo que a gente está dizendo bem, é isso mesmo? Será que é isso? Como é que as escrituras falam disso? Tá? Então, primeiro, uma ênfase nas línguas originais. A gente às vezes se pergunta para que estudar grego e hebraico. A gente tem dificuldades, a gente não usa. Isso não é o material comum nosso, dentro do seminário também, depois na vida da igreja. Né? A gente vai para a tradução direto. Tá? Outra coisa, as línguas clássicas, elas não só serviam como padrão dessas palavras, como elas definiam as coisas. Tá? Então, além da palavra, você tem um segundo elemento, é dizer o que a palavra diz. E não apenas uma ideia de. Tá? E isso faz com que
a forma argumentativa no humanismo se torna, em vez de ser pedagógico, como vai ser com Aristóteles e também com Tomás de Aquino, onde há uma comparação das coisas de Deus com o ser humano, as escrituras não fazem isso. As escrituras fazem algo diferente. Em vez de ser uma analogia entre os seres humanos, nós temos uma analogia da fé. Então a gente tem que perguntar, por que Deus me ama? Porque Deus matou seu filho em meu favor. Ele não me isenta do meu pecado. Meu pecado continua sendo pecado e continua sendo amaldiçoado. Mas por causa do seu filho, o Pai nos ama. Pergunta se a gente está conseguindo manter esse padrão dessas palavras. Hoje de manhã foi mencionado isso, tá? Então, evita-se toda uma ideia de silogismo e volta-se a um raciocínio lógico escolástico, evitando-se isso, e mantém-se uma definição clara das palavras. Isso faz com que a gente vá entender o sentido, não que a gente determina, mas o sentido que é determinado pelo texto. Isso vai ser importante, né? Na instrução hoje, a gente não pode pedir para as crianças dizer o que elas pensam do assunto. Não faz parte da instrução. Não faz, tá? Mas esse é o assunto para mais adiante, se nós chegarmos lá. Um outro elemento é a imprensa, tá? Poxa vida, aquele sermão que você ouviu no domingo do culto, de repente você está lendo ele em casa. E você pode remoê-lo. Então a imprensa ela é importante porque ela dá condições para que você possa continuar o teu trabalho fora do ambiente. Claro que você não vai fazer o que a gente vê hoje, né? Você vai usar os filósofos, como Paulo diz lá em Tessalônica, né? Os filósofos vão em praça pública e começam a usar os meios de comunicação para falar. Não, Paulo vai e fala com a pessoa que precisa ouvir. Isso foi dito também já pelo professor Francis, o cuidado com aquilo que está sendo dito. Nós não deveríamos usar as nossas estruturas para isso. Nós vamos usar a nossa estrutura para melhor se comunicar com aqueles que precisam vir. A pergunta é quem precisa. Tá? Raramente você vê um médico fazendo esse tipo de atividade. Tem uns charlatões por aí, mas o médico que quer cuidar de fato do paciente, ele se concentra no paciente. Ele não precisa da rede social. Isso é comunicação, mas isso é problema do século XXI. Então a imprensa ela é fundamental para quê? Para que aquilo que é dito de uma forma possa ser complementado de formas dinâmicas, né? O professor Francis hoje de manhã mencionou os comentários bíblicos, né, como sendo um reforço catequético, né? Nós vamos ver isso depois na própria estrutura do livro de Concórdia, né? Por exemplo, a fórmula de Concórdia é um catecismo maior. Tá? Isso é importante. Eu gosto dessa cena aqui, alguns não gostam, né? Uma vez eu mostrei para um grupo de pastores, eles se escandalizaram. Você sabe o que é isso aqui, né? Isso é a latrina. Essa foto eu tirei em Wittenberg em 2017. Lado da casa de Lutero tinha uma exposição das coisas da época, do século XVI, e tinha um ambiente só com isso aí, cheio desse negócio, né? É a famosa... Não sei, alguns não concordam com isso, a famosa experiência da torre. Eu não sei se é verdade, tá? Não tem. Lutero, em 1545, na introdução aos escritos latinos, diz, olha, captei o que é a justiça de Deus, né? E alguns dizem que foi na torre, e geralmente na torre tinha a latrina, tá? Então, isso estava lá. Tá? Não sei, contra fatos não tem argumento, né? Mas estava lá, tá? Então eu uso isso aqui. Posso estar errado, tá? Corrige, por favor, os historiadores de Lutero. E eu não quero entrar nessa briga aqui, mas eu gosto de dizer, Lutero entra em cena. Como é que Lutero entra em cena? Bom, o que ele faz? O que ele faz? É o que nós fazemos aqui. O nosso ensino, a nossa caminhada com o texto bíblico não é para nós. Ele é para ser anunciado. Então, o cuidado que a gente tem, isso Lutero mostra. Lutero diz assim, eu fui chamado para ser professor, mas também pregador. Eu não posso deixar de pregar. A gente às vezes discute entre nós se uma aula é uma pregação ou não. Para mim, sim, as duas coisas andam juntas, não dá para deixar. Nós estamos editando agora os sermões de Lutero, na Comissão Obras de Lutero, e é dramático transformar aquilo num sermão. São tratados teológicos.
São textos longos, 50 páginas de sermão, né? Imagina a gente escutar isso. Mas é o que a gente tem. Então Lutero não via nessa estrutura retórica se não fosse um tratado catequético. Eu vou usar a palavra catequético em vez de pedagógico e outro gênero literário. Dentro da retórica nós temos os gêneros, o judiciário, o deliberativo, o demonstrativo, e a maior parte do tempo é consolar mentes angustiadas. Esse é o sermão de Lutero. Então não podemos esquecer disso. E aí Lutero começa a produzir alguns textos, tá? Isso aqui, 1520, isso aqui é um pequeno manual para fazer a confissão, não é catecismo. Então alguns vão dizer que esse aqui é o primeiro catecismo dele, Eine kurze Form for den Gebot, uma pequena forma dos 10 mandamentos, uma pequena forma do credo e uma pequena forma do Pai Nosso, que você já vê a estrutura. Mandamentos, credo e Pai Nosso, certo? Que ele mantém. E aqui ainda tem uma forte carga de você, quando vai se confessar os pecados, você olha para você. Lembra que a ideia do espelho lá, do Kolbe. Você olha e diz assim, pá, eu roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então ele enumera uma série de quebras dos mandamentos, depois aponta a solução. Isso ele vai deixar de fazer no catecismo menor. Vocês podem comprovar isso depois. Então, aqui Lutero ainda faz isso, né? Quer dizer, que pecados eu vou confessar para um padre que vai me ouvir? Como é que ele vai prescrever? Né? Um outro texto de 1522, e nesses dois textos ele já desenvolve uma coisa interessante. Para que servem os mandamentos? Foi dito hoje de manhã também. Para detectar não só a minha condição de criatura, mas também meu pecado. Porque além do primeiro artigo, nós temos o segundo artigo. Por que eu preciso de Cristo? Então Lutero diz, não, os mandamentos servem para detectar a minha doença. O remédio está em Cristo e a vida que eu ganho é obra do Espírito Santo. Então essa sequência Lutero vai ter. E aqui é um pequeno livro de orações que vai circular mais ou menos até 1529, depois não circula mais porque o catecismo vai se tornar padrão. Tá? Então você tem 1520, esse aqui é um texto de 29, você tem então esse guia de oração. Onde é que você busca o socorro das tuas angústias? Não olhando para as tuas angústias, mas olhando para fora. Se você ficar olhando para as tuas angústias e enumerá-las, você vai cair no esquema medieval de Anselmo, por exemplo. Né? Você tem que ter você vai ter que mirar, e ao mirar você resolver o seu problema. Mas na realidade não, nós olhamos para fora da gente, olha para Cristo. Tá? E aí, esse é talvez o primeiro texto do catecismo, tá? 1525, circulou em Wittenberg, não se sabe se é de Lutero ou não. Tá? E aqui você tem então, olha o que era o primeiro tópico ali, o alfabeto e exercícios básicos de leitura. Você não era nem ensinar teologia, era primeiro ensinar a aprender talvez escrever e a ler. Tá? A gramática e a lógica, digamos assim. Aí depois vem essa estrutura aqui. Não se sabe se isso é de Lutero. Existem pesquisadores querendo provar por A mais B, que seria o primeiro, então, texto catequético de Lutero, escrito a pedido de um pastor, que estava todo mundo fazendo catecismo, então Lutero não faz um. Lutero disse, não. O importante é a gente pregar, o importante é a gente ensinar. Né? Aliás, em 1522... inicia-se dentro de Wittenberg a ideia de você pregar sobre o catecismo. O catecismo para Lutero é mandamentos, credo e Pai Nosso, só isso. Então você tem que manter isso, né? 4 vezes ao ano você prega sobre o assunto. No ano de 1524, eles começam a a praticar a absolvição como requisito para participar da ceia. Não sei se vocês lembram, né, quando a gente dava aula de catecismo, a gente falava que Lutero estimulava 4 vezes Santa Ceia ao ano, provavelmente baseado nessa ideia de 4 vezes se pregava sobre os catecismos, sobre o catecismo mesmo, e aí a partir disso as pessoas iam para a ceia. Tá? Então não se tem mais. Na Idade Média se ia 1 vez ao ano na Páscoa na ceia, porque a absolvição, a confissão e a satisfação resolveriam o problema. Tá? Então aqui você tem uma primeira organização. Visita. Visita é uma coisa importante para a igreja
né? O Novo Testamento foi escrito à base de visitação, problemas recorrentes voltando, né? Como foi dito hoje de manhã também, nós sempre reafirmando, devido ao contexto, a verdade. Esse é o desafio, tá? Tento imaginar o pastor, presidente da IELB, fazendo exame para os confirmandos quando ele vai visitar o pessoal, né? As paróquias, né? Geralmente ele não faz isso. Mas no final do século XVI, uma tarefa dos visitadores, dos chamados episcopos, era ver se os confirmandos tinham aprendido o catecismo, tá? Hoje o presidente vai pregar, né? Ele quase não ouve, né? E isso é um problema que surge aqui, quando o Melanchthon visita Eisleben e vê o João Agrícola pregando, e João Agrícola diz, não, a lei é coisa, não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? E aí Lutero, era amigaço de Lutero, era, né? Todo próximo de Lutero, ele diz assim, não, ele não está pregando a palavra de Deus, ele está pregando alguma coisa diferente. Tá? Então, esse reducionismo evangélico, vamos dizer assim, Agrícola teve problemas, né? E Lutero, então, tira a Agrícola de circulação, traz ele, como bom luterano, ele traz o problema para junto de si, só que nós temos depois dessa, mais duas crises antinomianas, né? Dentro do luteranismo do século XVI. Tem uma no final dos anos 30 e depois tem uma nos anos 60 e 70. Aí surgem os catecismos, tá? O catecismo maior, ele é baseado em termos de texto em sermões, são literalmente sermões que Lutero prega sobre o catecismo, e aqui pregar catecismo é 10 mandamentos, credo e Pai Nosso, só. Não tem nada a ver com batismo, Santa Ceia, nem batismo, absolvição e Santa Ceia, nem com a tábua dos deveres. Depois a gente vai ver por quê. Tá? E aí nós temos a primeira estrutura do catecismo menor, só isso aqui, 10 mandamentos. Aí Lutero já acrescenta batismo, ceia e as orações e as bênçãos. Tá? Esse é em formato de folhetos. Fala-se muito em gravuras, imagens, sem dúvida, elas existem, mas aqui são folhetos, são textos longos, né? Não sei se alguém já viu, acho que aqui na biblioteca nós temos esses cartazes com os textos simples do catecismo, né? Simples isso, só isso. E essa aqui é a última edição, o cover é de 36, mas o texto aqui é de Lutero. Olha o que já Lutero acrescentou ao texto do catecismo, tá? Virou sei lá, mil e uma coisa, né? Difícil ler tudo isso aí. Eu só queria chamar a atenção para esse elemento aqui da confissão. Como ensinar os simples a confessar. O que é confissão? Quais pecados devemos confessar? Tá? E quais são estes? E aí a absolvição privada. No século XVI, a absolvição privada permaneceu. Sempre permaneceu. Aliás, o professor Robert Kolb fez uma pesquisa sobre o papel dessa conversa privada, absolvição, não estou falando da confissão. Claro que a confissão faz parte da absolvição. Diz que o professor Robert Kolb fez uma pesquisa até o final do século XVI. Uma conversa particular valia mais que 20 sermões. Tá? Ele diz isso. Por quê? Porque os pregadores não tinham condições de traduzir o evangelho nos ouvidos das pessoas. Então, uma conversa mais individualizada fazia mais efeito do que pregar. Às vezes a gente vê isso também entre nós, tá? Então, isso é importante a gente lembrar. Então, respondendo a isso aqui, primeira pergunta, 2, em que contexto surgem os catecismos? Os catecismos nos ajudam a proclamar uma escatologia bíblica. Lembra que quando Jesus sobe ao céu, eu estou com vocês até a consumação. Eu não abandonei vocês. Eu estou com vocês. Né? Afastando o povo das superstições apocalípticas e medos escatológicos manipulados da época medieval. Em vez disso, oferecem consolo, esperança e certeza da salvação. Agora, preparando o coração dos fiéis para viver entre o já da graça recebida e o ainda não da glória por vir. Então, essa é a catequese em si. Tá? Essa é a catequese, então, que fez Lutero. Então, vamos falar sobre o assunto. Tá? Bom, vamos para a segunda parte. Eu vou até meio-dia. Pergunta se eu conseguir, né? Por que os catecismos são um documento confessional e por que utilizamos os catecismos hoje, tá? Então, voltando a uma ideia de Lutero, inicialmente, né? O catecismo é aquilo que todo cristão, deixa eu só achar aqui, todo cristão necessariamente deve conhecê-lo, aquele que não o conhece não deveria ser considerado cristão,
e também não deveria ser admitido em qualquer sacramento. Da mesma forma como se exclui e considera imprestável o artesão que ignora os preceitos e a prática de sua profissão. O que é isso? Volto a dizer, se você coloca os catecismos no livro de Concórdia, você tem uma razão dele estar lá. Tudo bem, ele é breve, ele é rápido, ele é curto, mas existe uma razão teológica para ajudar a gente a fazer o nosso trabalho. Então, você deve admitir uma pessoa à ceia se ela entende o que significou o seu batismo. Tá? Isso, para Lutero, é crucial. Por isso, a tarefa é uma tarefa teleológica, ela tem um fim, mas não tem um fim em termos temporais. Ela não tem um telos. Significa você é um aluno eterno do catecismo enquanto você está vivo, porque o catecismo é a palavra de Deus. Lá naquela slide inicial, quando Lutero menciona para sua Cat, João, podíamos colocar Paulo ali também como sinônimo para catecismo. O catecismo de Lutero é baseado muito no texto de Romanos. Tá? Melanchthon ajudou ele um pouquinho nesse sentido. Tá? Então nós temos isso aqui, numa advertência ao povo alemão. Lutero diz, mas agora, louvado seja Deus, aconteceu que homens e mulheres, jovens e idosos, conheceram o catecismo. Eles sabem como crer, viver, orar, sofrer e morrer. As consciências estão bem instruídas sobre como ser cristãos e como reconhecer Cristo. Pregamos a verdade sobre a fé e boas obras. Em resumo, os itens mencionados acima voltaram à luz e o púlpito, o altar, a pia batismal foram restaurados ao seu devido lugar, de modo que, graças a Deus, a forma de uma igreja cristã pode ser reconhecida novamente. Quer dizer, essa é a tarefa, então, nossa dentro desse mundo que a gente caminha ainda na luta dos dois reinos. E aí Lutero apela para chefes de família. Tá? Chefe de família não significa família consanguínea. Só na metade do século seguinte, no século XVII, nós vamos ter a entidade família como sanguínea. No século XVI ainda nós temos o esquema medieval. Então, tento imaginar, por exemplo, um membro da igreja cristã que é dono de uma empresa. Ele tem sobre si trabalhadores. Cabe a ele, diz Lutero, ensinar o catecismo. Ou o prefeito de uma cidade, ele é cristão. Cabe a ele cobrar dos seus cidadãos o catecismo. Essa é a cabeça de Lutero. Mas lembrando que a partir de 1530, né, já nós temos uma prenúncio de uma divisão, né, cada região com sua religião, a partir da Constituição de Augsburgo, né, os príncipes entraram em cena. Então esse é o conceito de chefe de família na cabeça de Lutero. Não tinha, inclusive, pais, os pais não tinham condições de ensinar. Eram 5% da população que sabia ler. E interpretar texto é menos ainda. Tá? Então eram 5% só. Então esse é o chefe da família. Apela-se muito ao papel dos pastores e pregadores. Esses, dentro da estrutura medieval, eles eram determinantes. O próprio Lutero não chega a ser um monge, ele é um irmão, ele circula, tá? A caminhada dele é contato com pessoas, e isso também caracteriza muito a preocupação pessoal que ele tem. Então, o pequeno catecismo para o pastor paroquial e para o pregador. Então, a tarefa, né, e nós vamos ver depois o papel dos diáconos. O que faz um diácono no século XVI? Faz a confissão e absolvição, preparando para a ceia, leva os elementos da ceia e também batiza. Esse é um diácono no século XVI. Pastor Fernando, nós estamos trabalhando com o diaconato, né? Esse era o papel. Claro que tem um caráter, como disse alguém hoje de manhã, um caráter ministerial muito claro. Isso está muito claro. Então, né? Os professores, aqui nós temos um sucesso aparente, tá? O texto latino do catecismo faz mais efeito do que o texto alemão. Por quê? Porque ele é usado em sala de aula. Em sala de aula significa você tem um professor e você tem gente que tá somando as palavrinhas, tá? A mais B mais C vai dar o ABC. E aí vai começar a formar palavras, certo? Eu sempre me lembro das minhas aulas de tabuada, né? Qual foi a vantagem que eu tive como aluno aprender a tabuada?
foi sair da sala de aula e ir para casa, porque meu pai tinha um mercadinho, eu tinha que fazer conta. Eu tinha que usar a tabuada. Simples assim. Então, quando você sai da instrução de confirmandos e vai matar passarinho, como a gente fazia, aí eu não consegui matar um sequer, né? O meu é tão ruim da pontaria. O professor Plesk menciona que uma das tarefas, ele conversou com um senhor de idade, membro da LCMS, ele contou mais ou menos o seguinte: no dia da confirmação, uma das atividades depois da confirmação era jogar o livrinho azul no rio. Estava se referindo ao catecismo. Tá? Então você não tinha mais catecismo, não precisava, você passou, você terminou. Isso vai ser sintomático no século XVII, quando a confirmação vai ser um evento só na vida. Então o ato catequético permanece só naquele dia. Depois você não precisa ser mais aluno, tá, do catecismo. Não é o que a gente vê no século XVI. Então o papel dos professores, o texto latim tem um certo vigor. Os visitadores, como eu já mencionei, eles fizeram um papel importante, eles sabiam que o cara estava pregando lá, tinha esse caráter, né? Não é estabelecer de Porto Alegre para todo o Brasil a forma de fazer as coisas, mas Porto Alegre precisa cuidar da Rondônia e vice-versa. Então você tem um papel do visitador que teria que ser resgutado. Uma outra coisa importante é os estágios na aprendizagem, né? Isso aqui tem a ver com pedagogia, não, isso tem a ver com a estrutura clássica de aprendizado dos gregos, tá? Tem o primeiro estágio, que é aprender a recordar o básico, Erasmo trouxe isso. O segundo estágio, entender o básico, que é dialético, né? E o terceiro estágio, como aquilo entra na minha vida. Por isso nós somos luteranos confessionais, aquilo que a gente diz é aquilo que a gente crê. Não tem como separar as duas coisas, tá? O interior e o exterior não tem como dizer outra coisa, tá? Isso eles aprenderam como? Lendo as Escrituras, tá? Então, por exemplo, quando Lutero fez o comentário de Deuteronômio 1525, ele percebeu, peraí, Deus espalhou Israel na terra prometida para tudo que canto. Só tinha uma tribo que ficava em Jerusalém. Como é que os caras vão ser cristãos lá, espalhados, indo uma vez só para Jerusalém? Como é que eles vão ser? Lá onde eles estão. Leia um comentário de Deuteronômio, que está publicado no volume 13 das obras de Lutero. Justamente por quê? Porque Lutero percebeu que lá onde você está, você tem a tua identidade. Tá? Então as ferramentas humanísticas foram importantes. E aqui é importante esse processo breve, rápido e de autogestão. Tá? O meditar no catecismo não é uma memorização pura e mecânica, que vai ser um problema já no final do século XVI. Tá? Por que não é pura e mecânica? Porque é um processo de se retroalimentar. Que é isso? Não é o que significa isso, que está mal traduzido. Was ist das? Antwort, resposta. A resposta tem que dizer aquilo que se pergunta. Não é o que significa aquilo, porque aí quem define a resposta é a pessoa, quando na verdade você quer memorizar a palavra. Então esse processo rápido, breve, colocou a palavra de Deus, que é o meio que o Espírito Santo usa para agir na vida do crente. Não é a experiência como Tomás de Aquino vai fazer, analogia a entes, uma analogia do ser humano. Então, esse é o ponto, né? O que é a arte de viver da fé? Quando você vai para o batismo, o que você está dizendo? Deus assuma o controle, e aí vem o exorcismo, né, como alguém mencionou, Deus assume o controle da vida dessa pessoa. Essa é a ideia do batismo, e isso precisa agora continuar. Deus continua cuidando dessa pessoa. Os padrinhos, a partir do século XIII, eles têm um papel de dizer que em nome da criança estão fazendo isso, e eles vão ter a vida toda com aquela criança, de mostrar que Deus está agindo na vida daquela pessoa. Não é só dar o presentinho, tá? Tem 50 padrinhos, afilhados. Né? Como é que você consegue administrar isso? Você vai ser um afilhado, um padrinho de alguém que mora nos Estados Unidos. É bonito. É para foto, é bonito. Agora, qual é o papel de? Você vai ter o papel de continuar lembrando que Deus está agindo em favor daquela criança. Esse é o papel dos padrinhos. Tá? E aqui, então, eu quero rapidamente mostrar. Isso aqui é o catecismo, só isso aqui. Esse é o catecismo que se herda, né? Mandamentos ligados ao primeiro artigo, é importante. Eu sou criatura, eu não sou criador.
E aí a arte de viver da fé envolve também o que Lutero diz no 2º artigo do Credo, e a tentação ela ocorre aonde? A tentação ocorre quando o Espírito Santo, que me revela a vontade de Deus, no Pai Nosso, o Sr. Ward dizia isso para a gente, o Pai Nosso nada mais é do que uma repetição dos mandamentos, tá? Para que a gente possa lutar com a vontade de Deus na nossa vida particular. Então, a tentação, né? Oração, meditação e tentação, ou invertido, meditação, oração e tentação. Essa é a ordem que está aqui presente. Então, esse aqui é o Catecismo de Lutero. Bom, o que vem na sequência? Essas palavrinhas que eu coloco em azul aqui, elas vêm lá de 1520, quando Lutero disse que eu preciso do diagnóstico, eu preciso do remédio, e eu preciso do remédio colocado na minha boca. É isso que o Espírito Santo faz. Bom, eu recebo esse remédio como? Batismo, absolvição e ceia é a igreja. Não tem outro lugar que eu vou ter. Então, Lutero vincula a absolvição, não a confirmação. A absolvição ao batismo e à ceia. Hoje se diz, né, a confirmação é uma reafirmação do batismo. Não, nada a ver, mas tudo bem. A absolvição é a graça de Deus também, né? Lutero até brinca que um camponês foi se confessar e o padre diz, não, está tudo resolvido, você pagou agora. Daí o cara disse, não, mas espera aí, eu quero mais graça, eu quero a ceia. Por quê? Na Idade Média, as pessoas pensavam que a prescrição e a satisfação se resolvia o problema. Aí Lutero diz, não, peraí, tem mais graça. Deus é abundante em sua graça. Por isso, Lutero vincula a absolvição ao batismo e à ceia. Isso não pode esquecer. E se vocês quiserem, eu vou ser bem honesto, eu só vejo o papel da igreja aqui. O restante que nós temos pode ajudar, mas nós podemos falhar nisso. Lutero imaginava que pais ajudassem os filhos a se preparar para ir para a ceia. Ele diz isso na sequência, vocês vão ver. Quem são os pais, né? Como eu mencionei antes, não são os pais sanguíneos, são os pais responsáveis pelas crianças, ou pelos comungantes, por todos eles. Quem é que é o pai hoje que senta e conversa com o filho sobre a sua identidade batismal para poder participar da ceia? Esse é o vínculo. Da onde que vem isso na cabeça de Lutero? Vem do Êxodo e vem de 1 Coríntios 10 e 11. O elemento cristológico é necessário, isso é batismo, fonte, e essa fonte é alimentada pelo próprio Deus ao longo da nossa caminhada até ao túmulo, né, como o pastor Fernando tem dito. Então, esse remédio entregue é exclusividade da igreja publicamente. Bom, aí temos a saúde, só que a saúde restaurada é viver essa identidade. Se vocês olharem para as orações, comece o dia fazendo o quê? Trazendo a liturgia para dentro do culto. Faça o sinal da cruz. O que é o sinal da cruz? Para mim, na minha infância, era ser católico, né? Não, o sinal da cruz tem a ver com o batismo. A identidade batismal vai acompanhar o indivíduo. Aqui a identidade batismal na igreja acompanha na ceia, essa relação. Agora a identidade batismal acompanha o indivíduo no seu dia a dia. Então é o clássico do catecismo sendo mantido dentro desse processo de retroalimentação. Essas três partes aqui, digamos assim, elas ajudam a dizer o básico, sempre a manter o básico, tá? Então as orações diárias começam com o sinal da cruz. Você é um batizado, o que vai acontecer? Você não sabe. O reino do Satanás pode te tentar, logo, né, faça as coisas assim. E aí Lutero diz assim mais ou menos, bom, analfabetismo nós resolvemos, nós criamos o catecismo, é breve, rápido, o problema está na recusa a aprender. E aí ele é taxativo, diz assim, putz, o empregado não quer aprender o catecismo, demita ele. Os filhos não querem aprender o catecismo, ele diz isso. Os filhos não querem aprender o catecismo, não dê comida para eles. Os pais não querem assumir o papel, tire os filhos deles. Ele diz isso claramente nos seus escritos, né? O que ele está querendo dizer com isso, né? Lutero vê na tarefa que Deus pediu para a gente fazer uma recusa a isso. E aí você é um não cristão, segundo ele. Rapidamente, então, trazendo isso para a fórmula de concórdia. A fórmula de concórdia diz que o catecismo é a Bíblia do leigo. Por quê? E aqui eu fiz um exercício rápido
eu coloquei a fórmula de concórdia na mesma estrutura do catecismo, tá? Então, hoje de manhã se mencionou pecado original e livre-arbítrio. Livre-arbítrio é contra Erasmo, tá? Toda aquela tentativa do ser humano construir sua realidade. Aqui você tem a enfermidade diagnosticada, a justiça da fé diante de Deus é a dupla natureza de Cristo, as boas obras é o Espírito Santo em ação, ou melhor, Cristo em ação, né? E aí você tem o papel da igreja, e aqui é interessante, né? Vocês não têm absolvição aqui, mas vocês têm o ofício da pregação. Lei e evangelho, o terceiro uso da lei, né? Lembra que eu falei antes que no final do século XVI havia dificuldade nos sermões. Isso aqui já é final do século XVI. Então os sermões não tinham clareza de lei e evangelho, o terceiro uso da lei era um problema, tá? Então foi necessário retomar isso, né, na fórmula, e também temos a ceia, a pessoa de Cristo e a descida de Cristo ao inferno. Nenhum de nós vai ser isento da descida à morte, né? Que o salário do pecado é a morte. Só se tivermos um Moisés, alguém outro especial, mas todos nós devemos morrer pela palavra de Deus. Mas nosso Senhor, que desceu ao mundo dos mortos para ser vitorioso, se mostrou vitorioso também sobre um dos nossos inimigos, que é a morte. Isso é um consolo para a gente confessa isso. E aí, a identidade, né? Hoje de manhã se perguntou no final da palestra do professor Francis sobre as relações, né, com as outras instituições. Nós temos aqui, das outras facções e seitas, por exemplo, artigo 12. Bem interessante ler esse texto e olhar dentro do ecumenismo que nós temos hoje. Tá? Falarmos um pouquinho das escolhas que a gente está fazendo, das praxes eclesiásticas, né? Será que nós temos liberdade para fazer o que bem entendemos? Nem sempre nós faremos escolhas com uma faca ou uma arma apontada para a nossa cabeça. Às vezes nós temos uma liberdade, mas essa liberdade é para quê? Quem é o beneficiado da nossa escolha? A gente? Só para ser uma coisa bonita? Ou é o próximo que precisa ouvir, tá? Então os luteranos vão fazer. Infelizmente, houve uma mudança no final do período, né? No final do século XVI para o século XVII, houve uma mudança de uma abordagem lógico-retórica para uma abordagem pedagógica. Quem diz isso é o professor Gerhard Bode, professor em St. Louis, tá? Ele fez uma análise desse trabalho desse cara aqui. Konrad Dietrich escreveu um catecismo de... Tá. Eu até hoje estou moendo, na minha vida particular, as perguntas do Schwann, do catecismo, tá? Que bom, me acompanharam, né? Algumas eu entendi só quando eu vim para cá como professor do seminário, outras não entendi na vida toda. O Schwann foi importante, ele formou muita gente. Eu não estou dizendo que está errado, pelo contrário, ele é para o resto da vida. Só que, naquele momento, né, eu não me lembro se algum dos meus colegas de confirmação ainda estão. Tomara que sim, né? Eu não tenho esse controle, nem quer ter. Mas, infelizmente, saiu de um catecismo para um manual de instrução. Ele escreveu na instrução de um catecismo. E aí nós temos um caminho já para uma abordagem que eu chamo de pietista. O que é uma abordagem pietista? O catecismo serve para delimitar terrenos, tá? Você vai para a confirmação e estabelece quem é membro da igreja, e para esse você vai dar a ceia para o resto da vida. Aquele que não fez profissão de fé nem catecismo, você não dá a ceia, mas para os outros você pode conceder. Nos países nórdicos, onde o pietismo se torna forte, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Islândia, né, a abordagem pietista vai impactar muito, né? E aqui eu quero rapidamente trazer, então, a influência do catecismo para nós, e aqui eu cito um texto do professor Roberto Bustamante. Ele fez uma pesquisa do uso do catecismo maior no Brasil, ou na América Latina, e ele detecta, então, algumas influências. Uma delas é o pietismo forte, né? O catecismo maior não foi escrito para ser pregado, ele foi escrito como um documento dentro do livro de Concórdia. E um outro elemento que ele destaca é a presença das influências que têm voz ao nosso redor, né? Teologia da libertação, teologia pentecostalismo e assim por diante. Então, o trabalho dele mostra mais ou menos o que a gente tem, né? E aí, como a gente responde a pergunta, por que os catecismos são um documento confessional? O catecismo passou a ser mais do que um compêndio doutrinário. Ele se tornou o centro integrador da fé luterana, um instrumento multifuncional que ensinava, consolava, guiava, corrigia, edificava e orava.
como um verdadeiro canivete suíço da Reforma. O catecismo utilizou teologia, liturgia, vida devocional e prática pastoral. Com isso, não é um livro a ser lido uma vez e abandonado, mas um companheiro vitalício, como o próprio Lutero disse, do berço ao túmulo. Então, essa é a segunda parte. A última parte que eu tenho aqui, eu acho que eu vou pular até para dar um espaço para as perguntas. Eu recupero algumas coisas que eu já disse aqui, tá? Então não é tanta novidade, onde eu tento trazer isso para os dias atuais, né? Eu vou pular isso, isso pode aparecer depois no artigo, tá? Eu vou para o último slide, tá? Eu só rapidamente mostrar, acho que só isso aqui, acho que seria interessante. Eu tenho aqui, essa imagem aqui é boa. Não, deixa eu ir adiante aqui. Não, essa aqui mesmo. Deixa eu só chamar a atenção para uma coisa interessante aqui. Esse aqui é do Lucas Cranach, na capela lá em Wittenberg. A Elizabeth, no colo da mãe. E essa aqui de branco é a Madalena. Elas estão na congregação que está ouvindo a pregação. Por que elas estão aqui? Só para terminar, por que elas estão na congregação? Lutero já está morto aqui, tá? Lutero continua pregando, mas ele já está morto. Isso aqui é 47, Lutero morre em 46. Por que a Elizabeth está aqui, que morreu com 8 meses, durante a peste, né, em 27, 28, e a menina de 13 anos que morre? Por que elas estão na congregação de os ouvintes? Uma pergunta interessante. A igreja militante e a igreja triunfante estão onde o Senhor está. Quer dizer, talvez a gente tenha perdido um pouco disso. Eu não quero fazer nenhuma sessão espírita aí, mas eu quero só chamar a atenção. Quer dizer, quem chama a atenção disso é o próprio Cranach, tá? Quer dizer, claro que a gente lamenta a perda de uma criança. Lutero lamentou especialmente a Madalena, tá? Muito interessante. Só que Lutero sabia que a morte faz parte teologicamente da nossa existência. Como é que lidar, então, com o consolo da nossa confissão de fé, que o catecismo nos ajuda tanto bem? Tá? Eu encerro com isso e agradeço a oportunidade, pastor Fernando. Tem muita coisa aqui, mas né, é isso aqui. A simplicidade e a brevidade do catecismo podem esconder do catecúmeno desatento a sua profundidade. O catecismo descortina todo o mundo bíblico diante de nós. A doutrina da fé, longe de ser tratada como um artigo isolado, é visto como a chave da vida cristã e de todos os dons de Deus em cada esfera da vida, tornando-se assim o tema narrativo da existência e da vida cristã. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Clóvis, pela exposição. E nós vamos abrir agora o tempo para algumas interações com o professor Clóvis, a partir da fala dele, para que a gente também possa aprofundar um pouco mais. Eu vou começar com uma das perguntas que veio através do chat, no online, né? E depois também, antes de passar para uma segunda pergunta do online, a gente pode ver se tem alguma pergunta do pessoal presencial aqui também. Mas começamos com a pergunta do professor Jonas Glink. Ele diz assim: Lutero escreve o catecismo com um objetivo claro, como o chefe da família deve ensiná-lo com simplicidade à sua casa. Hoje a maior carência é o material didático ou de sacerdotes do lar motivados e dedicados no ensino dos filhos desde pequenos? Pastor professor Clóvis, como fazer para levar os pais a desempenharem sua missão com os pequenos e jovens? Depois ele ainda complementou: a igreja passa a ser pai e mãe dos pequenos e jovens pela instrução de confirmandos. Essa é a realidade escancarada. Eu estou no século XVI, eu não estou no século XXI, né? Estou fugindo da resposta. Acho que o professor Samuel vai trazer a solução depois da questão de hoje. Estou brincando, Samuel, não te coloquei na fria, não. Vocês viram, né, que o catecismo para Lutero tem 2 aspectos. Esse manual simples, direto, que você pode carregar na cabeça rapidamente,
Por outro lado, você tem um arqui-inimigo, né? Quem é esse inimigo? Que não quer que você creia nas palavras do catecismo. Então, o mesmo problema que o pastor Jonas está mencionando, o Lutero já enfrentou, que é a inércia vinda da... Né? Se vocês têm uma ideia, gente, quando as visitas foram feitas em 27 e 28, a quantidade de uma bebidinha que chegou, não aquela batizada como nós temos hoje, tá? Entrou uma bebidinha vindo da França, na Alemanha, chamado brandy, que não vão chamar de conhaque? Acho que é uma coisa parecida, né? Que é um vinho alcoolizado. Por quê? A circunnavegação estava acontecendo e você precisava levar vinho nos navios. E o vinho que era feito durava pouco tempo. A quantidade de bebida alcoólica que esse povo bebia, diz Lutero, assim, é impressionante. Então, lá vem tentação, né? Qual é a tentação? A tentação é não assumir o nosso papel. Eu estou fugindo da resposta porque eu não tenho. Quando pergunta o como, né, a gente não tem, né? Eu sou um problemático à medida em que, por exemplo, eu sou tentado a não ouvir um sermão, né, como eu mencionei antes, você precisa de 20 sermões para fazer efeito de uma conversa particular, caramba. Tem uma coisa errada no processo. E não é só de hoje, né? Quer dizer, como é que nós agora vamos tratar isso, tá? Eu realmente não vou responder ao Jonas, eu posso até conversar com ele, tá? Meu aluno, né? Meu parente também, né? Mas para por aí, tá, Jonas? Desculpe aí, Jonas, tá? O Samuel vai resolver. Alguma pergunta dentre os que estão presencialmente presentes? Tá? Temos 5 minutos ainda para perguntas. É que eu quero dar oportunidade para ambos, né? Não havendo nenhuma manifestação dos presentes, eu passo para a próxima dos que vieram aqui. Pastor Ismar, provavelmente Ismar Pins, não está identificado aqui. Olá, professor Clóvis. Disseste que não tem nada a ver afirmar que o culto de confirmação é o momento em que se confirma a fé batismal. O que é e como devemos expressar o que ocorre nesse culto? Eu estou falando do século XVI, tá? Ismar, se nós mudamos a forma, realmente mudamos para um momento, né? Os historiadores mencionam que a confirmação, no período do pietismo, substituiu aquela conversa de confissão e absolvição que Lutero queria que acontecesse, tá? Então, hoje, quando você faz a confirmação, você fica 2 anos ou 3 anos falando sobre o quê? O professor Ples diz, olha, você quer ensinar o catecismo? Fica 1 ano ajudando as crianças a memorizar as palavras do catecismo. E talvez no 2º ano vá para as escrituras dizendo o que elas significam. Porque você tem a vida toda para ensinar o catecismo. Essa é a visão de Lutero, tá? Então, portanto, é que eu comecei definindo o catecismo como um conteúdo que acompanha a pessoa do crente para a vida toda. E que é, na visão de Lutero, esse mecanismo que se exige para participar da ceia. Porque se uma criança não sabe o que é batismo, como é que ela vai querer participar da ceia? Então, o momento de estar junto, de ensinar mandamentos, credo e Pai Nosso, que é basicamente o nosso catecismo, tem a ver com a identidade batismal que vai ser confirmada na ceia e não nas palavras da criança. As palavras da criança, digamos assim, elas servem para o pastor dizer, agora venha para a ceia. É isso que o Lutero tinha na cabeça. Lutero não tinha na cabeça um processo longo, tá? Não se pensava em períodos longos, tanto é que isso podia ser feito numa conversa rápida. Domingo de manhã tem culto, pai, filhos vão para o culto. Quem é o pai que senta e conversa com os filhos? Filhos, o que vai acontecer agora? É isso que Paulo argumenta em 1 Coríntios 10 e 11. Antes de falar do examine-se, o que é o examine-se? Os luteranos entenderam, no século XVI, que o examine-se tem a ver com o batismo. Tem a ver com a tua identidade batismal. O morrer e ressuscitar em Cristo. E aí você participa da ceia. Tá? Essa é a ideia do século XVI, tá? Uma última, então, ainda. Temos mais aqui, mas pela falta de tempo vou colocar mais uma ainda. Do pastor... Eu vou colocar na ordem, né? Vamos ser justos, né? As perguntas que vieram primeiro. Pastor Maicon Matos Oliveira. Professor, qual seria uma abordagem mais confessional em relação à vida cristã, em contraposição a essa via pietista que o senhor mencionou? De novo, Michael, como é da receita, tá? Acho que nenhum luterano, nem as confissões dão receita. Eles te ajudam a manusear a palavra em favor das pessoas. Esse é o ponto,
Tá? Tanto é que nos artigos de Smalcalde, Lutero vai sugerir, olha, a organização da igreja que dividiu homens e mulheres, por um lado, né, conventos e mosteiros, ela atacou frontalmente a pessoa de Cristo. Na segunda parte do catecismo, dos artigos de Smalcalde, ele diz isso. Então vamos reorganizar. Eu vejo aqui uma pequena razão de Lutero dizer o casamento é maior do que a organização da igreja, lá em 1525. Mas em 1537, ele diz, olha, as organizações auxiliares foram criadas para ajudar as crianças, ajudar a igreja, e elas de repente se tornaram um fim em si. Então, toda vez que se torna um fim em si, a organização ela perde a sua razão teológica. Então, a gente tem que sempre se perguntar, a cada geração, se aquilo que a gente está fazendo ainda é aquilo que as Escrituras nos propõem. Só, não tem nada de a favor ou contra, você tem que ser esse crivo, né? Se a nossa organização hoje ainda ecoa as Escrituras, eu acho que sim. Eu não estou sendo reducionista, mas é isso que acontece, tá? Isso é ser confessional, nós ainda falamos de Cristo. É só isso. Muito bem. Sendo isso que nós tínhamos de tempo por enquanto, né? O almoço nos espera e o intervalo do almoço também. Queremos agradecer, professor Clóvis, pelo seu tempo, pela sua exposição, pela sua colaboração, né? Com a comissão, com esse simpósio, com a igreja, e agradecê-lo na forma de um pequeno gesto, um pequeno mimo. Muito obrigado pela sua colaboração.